Nas quartas-feiras nós estamos estudando lições de cura. Então, baseados no Evangelho de Lucas, estamos observando cada milagre operado por Jesus, dentre esses muitas curas que Jesus operou, e quais lições nós podemos tirar dessas curas. O que Jesus ensinava através da cura. E então vamos observar mais uma lição hoje. Como eu já disse, estamos estudando lições de cura. Nós já vimos duas lições. A primeira lição que nós observamos está então no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Então, nesse Evangelho encontramos Jesus operando 3 curas, 3 milagres de cura, e então a lição ensinada nestes milagres foi a lição da autoridade. Existe então autoridade nas palavras, autoridade no serviço, autoridade na missão. Então, o capítulo 4, que nós estudamos de Lucas, fala então sobre autoridade. A segunda lição eu pulei um capítulo, eu fui para o capítulo 6. E aí no capítulo 6 nós vimos então a lição de cura que Jesus ensinou, foi sobre interpretar corretamente a lei. E a lei aqui que eu me refiro, ou que é referido neste texto de Lucas capítulo 6, é a lei do sábado. Havia então uma discordância dos religiosos, ou uma má interpretação da lei do sábado junto aos religiosos, e então Jesus veio para ensinar o significado do dia de sábado, o porquê Deus separou um dia para a sua adoração. Então, nesse capítulo 6, nós vimos que o sábado, falamos então sobre o sábado e a necessidade pessoal. Quer dizer, cada um de nós temos uma necessidade, e ela deve então ser suprida. A necessidade aí se refere ao descanso, ao momento que você tem que ter com a família. Então, os religiosos não viam isso, criticavam Jesus por conta que os seus discípulos estavam colhendo alimento para si. Então, aquilo para eles era um tipo de trabalho que não poderia ser feito, mas nada contra a lei de Deus. Eles não estavam quebrando a lei de Deus, porque eles não estavam colhendo frutos para ganhar dinheiro, apenas para alimentar-se. E isso não havia nenhuma lei do Senhor que fosse contra. Também vimos que o sábado existe uma necessidade, a necessidade de ajudar o próximo. Então nós falamos sobre o milagre que Jesus operou naquele homem da mão ressequida. E ele então foi curado, teve a sua mão restaurada. E aí Jesus fala então que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não era para o homem idolatrar o sábado, era para ele usar o sábado para fazer o bem. Primeiramente a Deus, em segundo lugar ao próximo. E aí no terceiro e último foi dito então que o sábado há uma necessidade de separar um tempo para Deus. Então a necessidade de Deus. Quando Deus institui o sábado, ele tem como fundamental foco e importância que era o homem separar um tempo para adoração, para o serviço de Deus. Então nós vimos essas duas lições, a lição da autoridade e a lição do sábado na Escritura. Vamos então para a nossa terceira lição, que está no capítulo 5 de Lucas. A terceira lição, capítulo 5, vai do versículo 1 ao 26. Não vamos ler todo agora, vamos ler salteado, tá bom? Então, do capítulo 1 ao 26, deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo de Lucas 5, e aí nós vamos nos referir a esse texto. Muito bem, qual é a lição de hoje? A lição de hoje é aprender a obedecer. A cura está muito ligada à obediência. Quando temos um problema e não encontramos solução por nós mesmos,
É preciso ouvir alguém que tenha experiência e conhecimento de causa, para que então possamos encontrar a solução. Então, se você passa por alguma dificuldade na sua vida que necessita de ajuda, porque você já fez todo o esforço e não conseguiu solução, aí você deve entender que quando você tiver essa ajuda, você deve obedecer. Assim como, por exemplo, vou usar aqui alguns exemplos. Você vai fazer uma construção, construir uma casa. Você vai atrás de pessoas que possam te orientar. Qual seria a melhor dimensão para a casa, como dividir os cômodos, quais materiais devem ser usados, qual o melhor profissional para chamar, para fazer a obra. Então isso aí você percebe que há então a necessidade de ajuda. E quando temos essa ajuda, devemos obedecer o que eles dirigem, como eles nos ensinam. Digamos que alguém diga a você que vai fazer uma construção, que você precisa então contratar alguns profissionais, e você decide, não, vou contratar profissional não, eu vou contratar uma pessoa só e ele vai fazer tudo. Só que não tem ninguém bom em tudo, né? O bom profissional se especializa em algo. Então ele ou é um bom pedreiro, ou é um bom eletricista, ou é alguém bom em hidráulica. Não tem como fazer tudo, porque ele sempre vai ser falho em alguma coisa. Então, nesse sentido, segue a direção, segue alguém que está te instruindo como deve ser. Assim também na vida espiritual, nós temos direções a seguir. E a melhor pessoa que pode dirigir a nossa vida espiritual, é o próprio Deus, aquele que nos criou. Então, no capítulo 5, do verso 1 a 26, neste capítulo encontramos 3 episódios de cura que tiveram inteiramente ligados à obediência, tendo como resultado a salvação das almas ou da alma. Então o Senhor, através da sua palavra, ele vem nos trazer orientação para que possamos ser salvos em Cristo Jesus. E neste capítulo vamos observar justamente essa característica de a lição de cura desta noite, que é aprender a obedecer. Talvez você esteja falando aí consigo mesmo, né? Mas pastor, eu já estou velho, se eu não aprendi até hoje não tem mais jeito não. Já apanhei tanto quando era menino para aprender, tem jeito, né? Não venha com aquela história que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não existe isso não. Jesus endireita tudinho, né? Jesus coloca no prumo, bota de volta no caminho certo. Então, pare de se colocar numa posição de que você está errado e vai passar a vida errada porque não tem mais jeito para você. Para todos nós temos jeito. Basta querermos e obedecermos à palavra de Deus. Vejamos então o primeiro episódio de cura. Na verdade, esse primeiro episódio se encontra então do versículo 1 ao 11, que não houve propriamente uma cura, mas um milagre. Mas está aí então relacionado esse termo. Cura e milagre está bem relacionado. Vamos entender então. Primeiro, a primeira lição, que é a obediência voluntária. Então vamos aprender 3 tipos de obediência. A primeira delas, a obediência voluntária. Vai do verso 1 ao 11, do capítulo 5 de Lucas. Diz assim então a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, entrando em um dos barcos, Jesus pediu para que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: afasta-te a largo
e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tuas palavras lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse então Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito bem, meus amados, nesse primeiro episódio que nós encontramos aqui de relato bíblico, há uma cena então que Jesus está ensinando a uma multidão de pessoas, e essas multidões o apertavam. E aí não tinha como ele falar com todos, porque estava aquela aglomeração, né? Se fosse hoje, talvez daria até polícia, né? Mas, a brincadeiras à parte, Jesus então decide: já sei o que eu vou fazer. Como ele estava perto da praia, ele disse: eu vou entrar em um desses barcos e pedir que afaste. Não tem como ele sair nadando e ir lá até onde eu estou. Então eles vão estar me ouvindo. Então geralmente o vento vem do mar para a terra. E aí então a sua voz se propagaria diante daquela multidão. Assim Jesus fez. Ao chegar no barco, encontra então alguns pescadores já desembarcados, cuidando das redes, talvez lavando ou estendendo as redes, para que pudessem limpar e fizessem outro dia uma pescaria. Naquela noite, havia sido uma noite muito difícil para aqueles pescadores. Homens experientes, homens de fé, homens que já tinham o costume de ir até o mar e trazer muitos peixes. Mas naquela noite foi uma noite triste, onde eles passaram a noite toda e nada pegaram. Então, a cura ou o milagre que Jesus operou foi muito importante para aqueles homens. Homens que dependiam da pesca, homens que estavam ali buscando alimento, suprimento para a sua família. Então eram homens que tinham necessidade. Mas o que nós podemos destacar aqui nesta lição, nesta primeira história, é justamente a obediência voluntária. Imagine, meu irmão, se fosse eu ou você, onde você tivesse passado a noite toda numa pescaria e quando você tivesse descido do barco, as redes já estendidas, alguém chegasse e dissesse: entra no barco de novo, vamos comigo até mais adiante. Talvez você diria: você está doido? Eu passei a noite toda dentro desse barco, já estou enjoado das ondas, lá quero voltar para o mar, vá sozinho, né? Talvez, não sei o porquê, mas esses homens demonstraram uma obediência voluntária. Então, Jesus não ofereceu nada a eles. Jesus não disse para eles: olha, entra no barco, me leva mais adiante que eu vou pagar vocês. Se fosse esse o motivo, talvez eu e você estaríamos dispostos. Vai rolar um dinheiro, então vamos lá, né? Então vamos lá, porque já que eu não peguei nada, não vou levar nada, não vou com as mãos vazias para casa, vou ganhar algum trocado. Mas não, Jesus não deu nenhuma proposta financeira para eles, nem muito menos fez promessas. Olha, se vocês me levarem, eu farei com que vocês pesquem muitos peixes. Jesus não prometeu nada, apenas pediu: você pode me levar mais adiante no barco, para que eu possa falar a essas pessoas? E então ele voluntariamente, sem querer nada em troca, entra no barco com Jesus e leva Jesus adiante.
Lá, já estando no barco, Jesus prega e certamente ele ouviu aquelas palavras. Ficou admirado da tamanha a autoridade e competência de Jesus com as palavras. Os seus ensinamentos eram ensinamentos que verdadeiramente indicavam alguém que vinha da parte de Deus. E então, ao terminar aquele discurso, aquela mensagem, Jesus olha para Simão e disse: vá mais adiante e jogue as redes novamente no mar. E aí, irmãos, mais uma vez, uma atitude voluntária se destaca. Aquele homem que já havia passado a noite pescando e nada tinha pegado, as redes que já tinham sido lavadas e ele teria que jogar de novo na água. Aquele homem não contestou Jesus. Mas por que ele não contestou? Porque ele não fez algum tipo de contrário, né? Não aceitou essa proposta de Jesus? Porque ele estava ouvindo a mensagem e certamente aquela palavra tocou no seu coração. Jesus havia então falado algo que mexeu com a vida daquele pescador. E ele agora estava pronto e disponível a voluntariamente obedecer a Deus. É interessante que no texto diz assim, quando ele fala aqui que respondeu, versículo 5, respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então a obediência aqui, que é destacada voluntariamente, ele se dispôs a fazer, sem nada em troca, porque ele reconheceu o poder da autoridade das palavras de Jesus, que este poder vinha de Deus. Então ele obedece e segue adiante. E quando então colhe aqueles peixes, que eram tantos que precisou um barco auxiliar, ambos encheram que quase chegaram a afundar. Diz aqui que quase chegou a pique é afundar. E então, ao final de tudo isso, Jesus então faz um outro convite para ele. E o terceiro convite é esse. Disse então Jesus a eles: não temas, doravante, que quer dizer daqui por diante, será pescador de homens. Verso 11. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meu irmão, que obediência é essa? Por 3 oportunidades, aqueles homens não mediram esforços para obedecer à vontade de Jesus Cristo, aqui representado como a própria vontade de Deus. Isso nos traz uma lição muito importante. Às vezes a gente quer grandes bênçãos na nossa vida, que o Senhor nos traga cura, faça milagre no nosso lar, na nossa família, mas não estamos disponíveis ou prontos a obedecer a Deus voluntariamente. Geralmente, quando fazemos algo para Deus, é pedindo algo em troca. Senhor, olha, quando acabar essa pandemia, eu vou voltar para a igreja. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas... Aí tem um mais, né? Eu quero que o Senhor faça isso para mim. Abra essa porta de emprego. O Senhor abra um relacionamento, porque eu estou sozinho. Então, sei lá qual seja o seu interesse. E aí isso já mostra uma falta de disponibilidade de obedecer a Deus. Queremos fazer algo para Deus, tendo retorno, tendo algo em troca. E aí então a lição que nós aprendemos aqui é que não devemos fazer isso. A nossa obediência a Deus não deve estar
pautada, não deve estar em cima de uma situação onde você vai exigir algo de Deus. Muito pelo contrário, é reconhecer o valor de Deus e obedecendo a sua palavra, sendo voluntário. Em 1 João, ou na verdade em João, no Evangelho, capítulo 10, versos 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandato recebi do meu Pai. Essas são palavras de Jesus, aqui no Evangelho de João. O que ele está afirmando é o seguinte, que a morte dele foi uma morte voluntária. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele está dizendo, a minha vida, eu espontaneamente a dou. Quer dizer que Jesus, quando veio a este mundo, ele sabia que vinha para morrer. E ele tomou essa decisão espontaneamente. Isso quer dizer voluntariamente. Não foi Deus lá no céu ficou pensando, o homem caiu, o homem desobedeceu, e agora? O que é que a gente vai fazer? Quem poderá me ajudar, né? Não, Deus não fez isso. Foi automático. A partir do momento que Deus criou tudo, Jesus se disponibilizou. Senhor, estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. E ali Jesus se dispôs a vir a este mundo para dar a vida por nós. Então aqui o texto é claro, quando ele diz que é a sua vida, ninguém a tira. Mas pelo contrário, ele espontaneamente, quer dizer, voluntariamente, oferece em sacrifício a Deus. Em 2 Coríntios 12, 15, diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele apresenta então que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele entregou a sua vida voluntariamente. E ele diz, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar. É interessante porque o trabalho voluntário, você não ganha nada em troca. Você oferta, você entrega. Então aquele que faz um trabalho voluntário, ele faz por amor. Então eu acho muito interessante quando alguém se dispõe a um serviço voluntário. Porque foi justamente, isso aí é um reflexo daquilo que Cristo fez por nós. Ele voluntariamente se ofereceu para estar em nosso lugar naquela cruz. E aí o apóstolo Paulo, tendo esse testemunho de Cristo, ele assume também esse lugar, que é um lugar de voluntariado. E esse voluntariado é em obediência à palavra de Deus. Então o desejo de Paulo era partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não tem comparação. Estar com Deus é muito melhor do que estar aqui nessa terra. E ele diz, olha, eu estou aqui pela vontade de Deus. E enquanto eu estou aqui, eu me gastarei. Eu darei tudo que eu tenho em prol da vossa alma, para que você seja salvo. Então aqui encontramos a primeira lição da obediência, que a nossa obediência a Deus precisa ser uma obediência voluntária. Vejamos então qual é a segunda obediência que nós vamos aprender aqui no texto. A segunda obediência é a obediência legal. E aí vai do versículo 12 ao 16 do capítulo 5 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12 a 16, diz assim a palavra: aconteceu que, estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem, coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante
lhe desapareceu a lepra. Então, verso 14, ordenou Jesus que ninguém o dissesse, mas vai e dize, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirou para um lugar solitário e orava. Vamos lá. O segundo episódio aqui, o segundo fato aqui de milagre que nós vemos aqui no texto, é Jesus curando um homem leproso. A lepra era uma doença terrível, a lepra tinha uma singularidade e um ponto de contato, né? Assim, no sentido de uma aplicação que a lepra ela era comparada ao pecado, porque a lepra ela causava separação. Então aquele que contraísse a lepra, ele era tirado de casa, era colocado para fora da cidade, para fora dos muros da cidade. Então era uma pessoa que vivia à margem, vivia à distância. Ele não podia passar próximo de algum grupo de pessoas sem avisar. Então quando ele vinha passando e tivesse alguém no caminho, ele precisava dizer, um leproso está passando, saiam do meio, um leproso está passando. Imagina, irmão, que vergonha, uma situação terrível, né? Uma pessoa que tinha que se humilhar a tal ponto para que então ele pudesse ter o direito de ir e vir. Aqui então no texto nós podemos observar que este homem se aproxima de Jesus, que era algo que não era muito comum por Jesus ser um mestre, mas talvez ele já tinha ouvido os boatos que Jesus curava e transformava as pessoas. Logo ele imaginou, é a minha chance, é a minha oportunidade. E ele então busca Jesus e ele suplica ao dizer, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aqui ele está rogando a vontade de Deus. Então é interessante que a obediência está muito voltada a essa ideia de fazer a vontade de alguém superior. Então quando eu estou em obediência, eu estou dando ouvidos à voz daquele que está acima de mim. Então eu obedeço os meus pais porque os meus pais estão acima de mim. Eu obedeço ao meu pastor porque o meu pastor está acima de mim. Alguns critérios, nós temos que obedecer às leis do nosso país, às autoridades do nosso país. Você não pode chegar na rua, encontrar um policial e querer questionar com ele, querer debater. É uma autoridade, você tem que baixar sua cabeça, se curvar, respeitar, obedecer. Se você obedece às leis, não tem o que dar errado na sua vida. Então aqui esse homem, ao chegar próximo de Jesus, ele se prostra, ele se curva diante de Jesus. Isso já demonstra um reconhecimento de autoridade. E aí ele faz esse rogo, e aí a resposta de Jesus é que é maravilhosa. Quando ele diz, se tu quiseres, pode purificar-me. Jesus olhou para ele e disse, pois eu quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou limpo. Aqui a obediência, ela está relacionada à legalidade, a obedecer a autoridades. Este homem começa o seu diálogo com Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus vinda de Deus. Mas Jesus completa o seu milagre enviando este homem até o sacerdote, porque era o costume da época, era a forma como esse homem poderia voltar ao convívio da sua família. Só o sacerdote tinha autoridade para dizer se alguém que tinha lepra estava curado e poderia voltar para casa. Então Jesus ordenou que ele fizesse isso. Mas com esta ordem ele diz também, não diga para ninguém o que eu fiz com você. Apenas vá até o sacerdote e lá ofereça o sacrifício. E aquele homem obedeceu a ordem de Jesus, porque aquela ordem estava baseada na lei
de Moisés. Então encontramos na Escritura a palavra de Deus orientando para que aqueles que passassem por tal situação fossem então até o sacerdote e oferecesse um sacrifício. Oferecesse então um sacrifício de agradecimento. E assim aquele homem fez. Essa referência está em Levítico 13, do 1 ao 46. Levítico 13, de 1 a 46. Quando é dito então que aquele que tivesse curado de lepra, o sacerdote deveria dar o aval, né? Ele deveria também fazer uma oferta junto ao templo do Senhor. E assim ele foi, obedecendo a autoridade de Deus através de Jesus Cristo e obedecendo a lei de Deus por conta desta lei ter sido dada por Deus a Moisés. Então aqui nós vemos uma informação a mais, né? Quando a autoridade vem de Deus através de Jesus e a autoridade que veio de Deus através de Moisés, que estava escrito na lei dos judeus. Aqui então a terceira autoridade que é reconhecida é a do sacerdote. Então temos aqui Jesus, o sacerdote, ou Moisés e o sacerdote. O nome Moisés aí representa a lei. Então encontramos aqui 3 poderes, né? Bem, algo interessante. Então assim nós temos que obedecer à lei, porque ela é quem rege este mundo. É interessante como a lei de muitos países, ela está baseado nas escrituras. Muitas coisas que a Bíblia, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então, as leis dos países estão baseadas nos 10 mandamentos de Deus. Então, quando Deus mandou a lei aos homens, estava mostrando que o homem precisa estar debaixo de uma autoridade. E para estar debaixo de uma autoridade, precisa aprender a obedecer. Em Josué 1,7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo tudo que a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, quando Moisés morre, Josué assume a posição de Moisés. Então é o líder, passa a ser o líder do povo judeu, que tinha saído do Egito, em rumo a Canaã. Chegando em Canaã, Josué então recebe de Deus essa palavra, que ele deveria ser forte e muito corajoso, para fazer tudo quanto na lei está escrito. E essa, irmãos, também é nossa responsabilidade, em cumprir as leis, a lei do Senhor e também a lei dos homens. Encontramos, infelizmente, muitas vezes as pessoas querendo burlar a lei, encontrar brechas na lei, para fazer coisas indevidas. Nós como cristãos devemos tomar muito cuidado e não ir por esse caminho, porque esse caminho não vai bem, não te conduzirá a algo que realmente agrade ao Senhor. Filipenses 2,12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então a obediência ao qual Paulo pede dos irmãos de Filipos era essa: olha, mesmo que eu não esteja com vocês, mas saiba que existe uma lei que está presente. Às vezes a gente faz as coisas, quer fazer as coisas escondidas. Aqui ninguém está vendo, né? Aqui o pastor não está, eu posso fazer o que eu quiser. Irmão, saiba que você vai prestar conta com Deus, não é com o pastor não. Saiba que um dia estaremos frente a frente com Deus. E lá Ele vai julgar as nossas obras, o que nós fizemos da nossa vida aqui na terra. Espero que você tenha pautado a tua vida em obediência, se voltado a estar na presença de Deus continuamente e nunca buscando esconder-se,
Porque aquele que se esconde de Deus é porque está fazendo alguma coisa errada. E saiba que é impossível esconder-se de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, sede obedientes, não só na minha presença, muito mais na minha ausência. Às vezes a gente ensina errado os nossos filhos. Por exemplo, a mãe está em casa, passa o dia em casa com os filhos, e aí vai disciplinar o filho e diz assim, olha, eu vou dizer para o teu pai quando ele chegar. Aí o pai vira um monstro, né? O filho só obedece pai e mãe na frente. A gente tem que ensinar os filhos a obedecer a Deus. Porque obedecendo a Deus, Deus está em todo lugar. Onde o pai e a mãe não vão ou não estão, lá Deus está. E então não tem como o filho se esconder de Deus. Quando ensinamos nossos filhos o temor do Senhor, que é a obediência a Deus, não tem o que temer. Ele vai seguir esse conselho. E por último, o terceiro episódio aqui se encontra do verso 17 ao 26. A terceira obediência, a obediência em fé. A obediência através da fé. Vem do versículo 17 ao 26 do capítulo 5. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Judéia, a Galiléia, Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achavam por onde introduzi-lo por causa da multidão. Subindo no eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus se iravam, arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que vocês arrazoam em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito, e em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Nesse terceiro episódio, encontramos então um homem de fé. É interessante que a obediência da fé, imagina aquele homem em um leito, já durante muitos anos, muito tempo, e então ele soube que Jesus estava na cidade dele, talvez próximo da casa dele, e ele então mandou chamar os seus amigos. Ei, chame lá meus amigos tudinho para vir aqui, rápido, rápido, rápido. E aí os amigos vieram, e ele disse: Olha, eu ouvi falar que Jesus está aí, e eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu tenho fé. Se eu chegar aos pés de Jesus, eu serei curado. E aí vem a obediência da fé. Aqueles amigos pegaram esse homem pelo leito, trouxeram junto com o leito dele, o lugar que ele ficava deitado, e então carregaram ele durante alguns metros, não sei quanto o espaço, ao caminhar que eles tiveram que levar esse homem. Mas quando chegaram à porta do lugar onde Jesus estava, tentaram entrar, mas não podia, estava entupido de gente, era muita gente, não tinha como eles entrarem. Então, a fé que esses homens tinham, que era uma fé obediente, eles disseram: tivemos uma ideia, vamos subir no eirado da casa, vamos destelhar essa casa e descer o leito amarrado numa corda. Agora eu fico imaginando esse cara que estava lá, no leito,
nessa situação, e os colegas dizendo que ia descer ele pela corda, e eu imagino a sensação, né? A euforia dele. Vamos lá, é isso mesmo, nós vamos chegar lá, o importante é que eu chegue aos pés de Jesus. E eles fizeram isso, desceram o homem, e aquele homem, quando estava descendo, e Jesus olhou para cima e viu aquele homem descendo, imediatamente, o texto diz que Jesus reconheceu a fé daquele homem. E ele diz aqui, vieram então um homem uns homens trazendo um leito, um paralítico, procuravam introduzi-lo diante de Jesus, e não achavam lugar, abriram o eirado, pronto. Versículo 20, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Então aqui no versículo 20 encontramos Jesus reconhecendo a obediência da fé. Olha, grande é a fé que fez com que esses homens trouxessem esse enfermo até mim. A multidão estava aí, tudo tinha a favor para não dar certo. E eu fico perguntando, irmão, sabe, quantas vezes na nossa vida desistimos tão fácil das coisas? Não lutamos por aquilo que desejamos que seja para a glória de Deus. Precisamos insistir mais, precisamos lutar mais para alcançar as coisas que glorificam a Deus. Isso é a obediência da fé, ter fé que Deus irá nos ajudar. De alguma forma, algo sobrenatural acontecerá na nossa vida, porque Deus tem todo o poder para mudar a nossa situação. A Bíblia diz, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, acredito eu que seja um dos menores grãos que existem. Ele disse, olha, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós ordenaríamos que o monte saísse de um lugar para outro e ele obedeceria. Então veja o poder que nós temos na fé. Imagina só uma fé obediente, uma fé que se volta para Deus em obediência. Em Hebreus 11:7, nós temos aqui duas cenas de homens que pela fé obedeceram a Deus. 11:7 de Hebreus. Ora, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. No versículo 8, mais um testemunho da fé. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Isso é obediência da fé. Dois testemunhos aqui. Primeiro, Noé, que faz uma arca num lugar que não tinha mar, num lugar que não chovia. Já pensou? Só mesmo obedecer pela fé. Então a fé faz o impossível acontecer. Noé obedeceu a Deus, construindo essa arca, trouxe salvação para sua casa, para sua família. E Abraão, que também recebe um chamado e obedece esse chamado pela fé, para ir a uma terra que Deus mostraria. Agora imagina, Abraão, um homem de extrema poder aquisitivo, né? Uma boa família, já estabilizado na sua terra, e Deus ordena que ele deixe tudo e siga. Sabe, irmãos, na nossa vida, precisamos obedecer mais, se queremos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Você quer que a cura do Senhor chegue até a tua casa? Pois obedece, segue a palavra de Deus, tenha obediência voluntária, seja obediente à lei do Senhor e obedeça pela fé, porque Deus vai fazer grande obra na tua vida. Concluindo então, a cura da nossa alma está em obedecer ao Senhor, acima de tudo. A exemplo de Cristo, que foi obediente até a morte. Filipenses 2, do 5 a 10.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se o próprio Cristo demonstrou obediência ao Pai, quanto mais nós, que somos criaturas de Deus. Precisamos, meus irmãos, ser mais obedientes à palavra, à vontade de Deus, obedientes pela fé, compreendendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele há de recompensar o nosso esforço. Mas não façamos esperando algo em troca. Sejamos voluntários. Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Que essas sejam as suas palavras à disposição de Deus. Que você coloque a sua vida entregue por completo nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer o que for necessário, para que você seja curado, para que você, na sua vida, na sua família, na sua casa, seja operado um grande milagre, o milagre da salvação. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra que nos ajuda a compreender, Senhor, a importância da obediência. Que a lição de cura esta noite, ó Pai, seja aplicada nas nossas vidas, que cada um de nós possamos, ó Pai, viver vidas santas, vidas obedientes, vidas dispostas, Senhor, sempre a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, sara a nossa alma, dai-nos, ó Pai, um coração quebrantado, disposto a Te obedecer. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós te oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus.